Canal Minha Vida, conhecendo mais sobre Jesus, curiosidades bíblicas. É o que você está assistindo neste momento. E hoje nós vamos falar sobre um ministério chamado Ministério de Cuidar das Viúvas. Sabia que o cuidado às viúvas foi sim instituído pelo nosso Deus? Sim, como um ministério, é um zelo, é um amor que se doa àquelas que já estão sozinhas e que precisam muito serem cuidadas. Vamos mais uma vez, sim, pedir ao Espírito Santo, sempre, para que Ele venha nos ministrar, para que Ele venha nos ensinar com teu amor, com a tua paciência, para que nós possamos entender a palavra de Deus. Fique à vontade, Espírito Santo. Faz-nos conhecer também esta verdade sobre este zelo, sobre este amor quanto às viúvas. Assim seja, ministra em nossos corações, porque nós queremos sim conhecer mais Jesus, compreender tudo aquilo que Ele veio nos ensinar. Sim, tudo aquilo que aprendemos sobre Jesus faz com que nós nos aproximamos mais de Deus. E todo aquele que está assistindo a este canal seja ricamente abençoado pelo Pai. Assim seja. Amém. Vamos ver então no Evangelho de Lucas, que fala bem assim. Tem uma passagem neste Evangelho a partir do versículo 11. Então é Lucas 7:11, que fala sobre o filho da viúva de Naim. E aconteceu pouco depois, e ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo-a, Jesus moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Entregou-o à sua mãe. E de todos que se apoderou o temor, e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele essa fama por toda a Judéia. Esta é a palavra. Essa palavra de Deus nos fala que Jesus ele ia de cidade em cidade anunciar o Evangelho. Então ele entrou nessa cidade chamada Naim. Na hora que ele estava entrando na cidade, ele viu um cortejo. E ali ele viu uma mãe que estava chorando. E ele se comoveu, olha, nosso Salvador. Ele sentiu o que muitas mulheres, quando perdem o seu filho, muitas pessoas, quando perdem os seus entes queridos, sente. Ele sabe essa dor, ele conhece essa dor. Então ele sentiu aquela compaixão, ele viu ali aquele sofrimento, aquele choro daquela mulher que também era viúva. E ali então ele diz para ela: não chores, não chores. Aquela mulher não pediu nada a Jesus, aquela mulher não falou nada. As suas lágrimas falavam do seu sofrimento, falavam da sua dor. E então Jesus toca no esquife, aqueles homens que levavam o caixão, para tudo, param de andar. Porque na hora que toca, Jesus ele dá a palavra: jovem, levanta-se. E aí então, aquele defunto, diz a palavra, levantou e começou a falar. Agora o jovem reviveu. Ele entregou aquele jovem à sua mãe. Quão grande foi aquele sorriso daquela mãe de ver agora o seu filho vivo, o seu filho ali cheio de vida novamente. A alegria foi restituída. Jesus então ele se importa muito com as mulheres, se importa com as viúvas. Em Atos, tem no Evangelho de Atos, nós vamos ver, tá aqui, Atos 6, que fala assim, olha só, claro, Jesus já não estava mais presente, mas os seus discípulos que aprenderam com ele a palavra estavam praticando. 6:1 diz assim: naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas? Escolhei, pois, irmãos, entre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, esse importante ministério. Então, estando ali os 12 discípulos, chegaram até ele e começaram a falar: olha,
tá? A causa das viúvas, o ministério das viúvas estão ficando parado e não pode, tem a porção delas diária. Tem que ter pessoas que cuidam dela. E vocês já estão aí cuidando da palavra e levar a palavra. Tem que ter um ministério de cuidado das viúvas. Aí então os discípulos viram que realmente quanto era necessário, eles falaram então que teriam então que escolher sete diáconos para esse importante negócio. E esses 7 diáconos teriam que ter boa reputação, ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então eram homens que teriam que ter amor, fé, bondade para cuidar das viúvas. Olha como é lindo este ministério. Se você tem sua igreja, sim, peça a Deus para que venha trazer, sim, a existência também deste ministério na tua igreja. Um ministério específico que é o de cuidado às viúvas. Em João 19, neste tempo já era a crucificação de Jesus. Então nós vemos aqui no versículo, também temos em João 19, 25 ou 27, que fala assim, 25. E junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse, mulher, eis aí o teu filho. Depois disso, disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Sim, no momento da crucificação, Maria estava lá, sua mãe, viu todo a dor de um filho, a dor de uma mãe ter sentido a ausência e a perca ali daquele momento, daquele instante, a dor, o sofrimento do filho, ela acompanhou tudo, ela viu. E Jesus não quis deixá-la sozinha. Desde a época do casamento em Caná da Galileia, ali não se falava mais de José. Teve outra passagem que fala assim, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora te esperando. Também não se falava. Do momento onde Jesus começou o seu ministério a partir dos 30 anos, não ouvimos mais falar de José na Bíblia. Então, já que neste momento Jesus ele fala ao discípulo amado, João, ele fala para ele, eis aí a sua mãe, mulher, eis aí o seu filho, e a partir daquele momento ela foi morar na casa dele, significa verdadeiramente que ela já estava viúva, estava sozinha e não ficou desamparada. Jesus se importou com ela, cuidou dela, porque reconheceu o sofrimento de uma viúva, o sofrimento de uma mulher que perde o seu filho, e Jesus conhece essa dor, ele conhece nossas dores, ele conhece aquilo que nós sentimos e passamos, e se importa conosco. Este Jesus é maravilhoso, amo-o de todo o coração, porque ele é o próprio Deus, e ele veio sim, desceu do céu, veio aqui na terra nos ensinar todas essas coisas, de quão grande é o amor do nosso Pai e o desejo da nossa salvação. Queridos, fiquem todos na graça, na paz do Senhor Jesus, e que cada vez mais cresça em teu coração esse desejo de conhecer Jesus. Amém? Um grande abraço!